Fala galera do canal da Pangeia, no vídeo de hoje iremos falar sobre o aquecimento ainda dentro do conteúdo da aula 8 sobre as questões ambientais. O aquecimento global ele é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra causada por massivas emissões de gases que intensificam o efeito estufa originados de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis e a mudança no uso da terra, como desmatamento, bem como de várias outras fontes secundárias. Essas causas são produto direto da explosão populacional, do crescimento econômico e do uso de tecnologias e fontes de energias poluidoras e de um estilo de vida insustentável, em que a natureza é vista como matéria-prima para a exploração. Os principais gases do efeito estufa emitidos pelo homem são o dióxido de carbono, ou gás carbônico, CO2, e o metano, o CH4. Esses e outros gases atuam obstruindo a dissipação do calor terrestre para o espaço. O aumento de temperatura vem ocorrendo desde meados do século XIX e deverá continuar enquanto as emissões continuarem elevadas. O aumento nas temperaturas globais e a nova composição da atmosfera desencadeiam alterações importantes em virtualmente todos os sistemas e ciclos naturais da Terra. Elas afetam os mares, provocando a elevação do seu nível e mudanças nas correntes marinhas, e na composição química da água, verificando-se acidificação, dessalinização e desoxigenação. Interferem no ritmo das estações e nos ciclos da água, do carbono, do nitrogênio e de outros compostos. Causam o degelo das calotas polares, do solo congelado das regiões frias, o permafrost e dos glaciares de montanha, modificando ecossistemas e reduzindo a disponibilidade de água potável. Tornam irregulares o regime de chuvas e o padrão dos ventos. Produzem uma tendência à desertificação das regiões florestadas tropicais, enchentes e secas mais graves e frequentes, e tendem a aumentar a frequência e a intensidade de tempestades e outros eventos climáticos externos, como as ondas de calor e de frio. As mudanças produzidas pelo aquecimento global nos sistemas biológicos, químicos e físicos do planeta são vastas. Algumas são de longa duração e outras são irreversíveis e provocam uma grande redistribuição geográfica da biodiversidade, declínio populacional e de grande número de espécies, modificam e desestruturam ecossistemas em larga escala e geram, por consequência, problemas sérios para a produção de alimentos, o suprimento de água e a produção de bens diversos para a humanidade. Benefícios que dependem da estabilidade do clima e da integridade da biodiversidade. Esses efeitos eles são intimamente interrelacionados, que influem uns sobre os outros, amplificando seus impactos negativos e produzindo novos fatores para a intensificação do aquecimento global. O aquecimento e as suas consequências são diferentes de região para região, e o Ártico é a região que está aquecendo mais rápido. A natureza e o alcance dessas variações regionais ainda são difíceis de prever de maneira exata, mas sabe-se que nenhuma região do mundo será poupada de mudanças. Muitas serão penalizadas pesadamente, especialmente as mais pobres e com menos recursos para adaptação. E mesmo que as emissões de gases estufa cessem imediatamente, a temperatura continuará a subir por algumas décadas, pois o efeito dos gases emitidos não se manifesta de imediato e eles permanecem ativos por muito tempo. E é evidente que uma redução drástica das emissões não acontecerá logo. Por isso, haverá necessidade de adaptação às consequências inevitáveis do aquecimento. Uma vez que as consequências serão tão mais graves ou maiores as emissões de gases estufa, é importante que se inicie a diminuição dessas emissoras o mais rápido possível, a fim de minimizar os impactos sobre esta e as futuras gerações. A ONU publica um relatório periódico sintetizando os estudos feitos sobre o aquecimento global em todo o mundo, através do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC. Esses estudos eles têm por motivos práticos um alcance de tempo até o ano de 2100. E, todavia, já se sabe que o aquecimento e as suas consequências deverão continuar por séculos adiante.
E algumas das consequências mais graves, como a elevação dos mares e o declínio da biodiversidade, serão irreversíveis dentro dos horizontes da atual civilização. Os governos do mundo, em geral, trabalham hoje para evitar uma elevação da temperatura média acima de 1,5 graus, considerado o máximo tolerável antes de se produzirem efeitos globais em escala catastrófica. E num cenário de elevação de 3,5 graus, a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, o IUCN, prevê a extinção provável de até 70% de todas as espécies hoje existentes. Se a elevação superar os 4 graus, uma possibilidade que não está descartada é que cada dia parece se tornar mais plausível. E pode-se prever, sem dúvida, mudanças ambientais em todo o planeta em escala tal que comprometerão irremediavelmente a maior parte de toda a vida na Terra. Num cenário de altas emissões continuadas, superpopulação humana e a exploração desenfreada da natureza, semelhante ao que hoje está em curso, prevê-se, para que um futuro não muito distante, o inevitável esgotamento em larga escala dos recursos naturais e uma rápida escalada nos índices de fome, epidemias e conflitos violentos, a ponto de desestruturar todos os sistemas produtivos e sociais e tornar as nações ingovernáveis, levando ao colapso da civilização como hoje a conhecemos. E se considerarmos o futuro para além do limite de 2100, admitindo a queima de todas as reservas conhecidas de combustíveis fósseis, projeta-se um aquecimento dos continentes de até 20 graus, eliminando a produção de grãos em quase todas as regiões agrícolas no mundo e criando um planeta praticamente inabitável. A imprensa ainda dá espaço para controvérsias mal informadas, tendenciosas ou distorcidas sobre a realidade e a gravidade do aquecimento e seus efeitos. E influentes grupos de pressão política e econômica financiam campanhas de negacionismo climático, opondo-se ao consenso científico e virtualmente unânime dos climatologistas. Esse consenso afirma que o aquecimento global está acontecendo inequivocadamente e precisa ser contido com medidas vigorosas, sem nenhuma demora, pois os riscos de inação sob todos os ângulos são altos demais. E de todas as ameaças ambientais contemporâneas, o aquecimento global é a maior e mais grave, em vista dos seus efeitos múltiplos e duradouros do seu impacto generalizado sobre o mundo. O Protocolo de Kyoto e outras políticas e ações nacionais e internacionais elas visam a redução das emissões e, todavia, as negociações intergovernamentais não têm sido muito frutíferas. Os avanços nas ações de mitigação e adaptação têm sido muito lentos e pobres. E a sociedade em geral resiste irracionalmente em acatar as conclusões da ciência e mudar o seu estilo de vida. O resultado é que as emissões de gás têm crescido sem cessar, não havendo mais sinais que se reduzirão substancialmente no futuro próximo. E, ao mesmo tempo, as evidências concretas do aquecimento global e suas consequências têm se avolumado ano a ano. Os meios necessários para evitar a materialização das previsões mais pessimistas, elas já existem, como, por exemplo, o uso de energia limpa, redução nos níveis de consumo, reflorestamento, reciclagem de materiais e tratamento de resíduos, e devem ser implementados imediata e agressivamente em ampla escala. Como caso contrário, essas previsões se materializarão e de maneira inevitável. Pessoal, por hoje é só. No mais, iremos tratar em 2 aulas sobre o desenvolvimento sustentável. E no mais, se inscrevam no canal da Pangea, dê um like e ative o sininho de notificações. Obrigado e valeu!